Fala rapaziada Legado Azulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o mercado da bola do Clube do Remo. Remo já efetuou a compra de um jogador, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá negociando a contratação de um lateral esquerdo, né? E vamos também falar sobre o volante aí, que eu acho que é uma boa contratação também. Aliás, 2 volantes chegando no Clube do Remo, nosso elenco para a Série A sendo montado, sendo formado, com jogadores bem interessantes, e eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Antes disso, meus amigos, deixa aí nos comentários, se inscreve no nosso canal, é importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé, artigos religiosos. Se você não foi na Santa Fé, o telefone está aí na tela para você, é só você entrar em contato com a galera da Santa Fé, entre em contato aí, o telefone está na tela aí para você, tá bom? E esse vídeo também tem um patrocínio de S-Tembra, R$ 1.000 de desconto na compra do seu veículo lá na S-Tembra. Então entre em contato com a galera da S-Tembra aí para você adquirir o seu veículo. Não esquece de dizer que veio através do Legado Azulino, tá bom? Bom, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente, bora comentar aí sobre a contratação do Leonel Pico, jogador de 27 anos. Eu tava vendo alguns lances do Leonel Pico esses dias, né? Porque o Clube do Remo estava muito próximo de assinar com ele. Aliás, alguns portais já davam como certo. E eu vi que ele é um jogador bastante alto, né? Vocês vão se surpreender muito com o tamanho do Leonel Pico. Ele mede 1,92 m. O Thalisson, zagueiro que veio da Mucura, eu já achava alto pra caramba, né? Até por conta de ser um zagueiro. E a altura de zagueiros é determinante também, né? Principalmente para o jogo aéreo. Mas o Leonel Pico, ele é maior que o Thalisson. O Thalisson é 1,90 m, o Leonel Pico é 1,92 m. Vocês vão ver, cara. O cara parece um jogador de basquete. E o Clube do Remo aposta muito nessa contratação. O Remo desembolsou $600 mil para fechar com o Leonel Pico. Um contrato de 4 anos. E aí eu quero muito saber o seguinte, né? Porque é uma dúvida que eu tenho, tá? Segundo o que estava no estatuto aí, o Clube do Remo não podia fazer contratos por mais de 1 ano. Né? Por exemplo, com uma empresa de material esportivo, por exemplo. Se uma Adidas da vida, uma Nike da vida, quisesse patrocinar o Clube do Remo, o Remo não ia conseguir fazer o contrato, porque o contrato financeiro, né, seria de mais de 1 ano. Por isso que o Remo renovou com a Volt. Será que isso só vale para contratos que chegam para o Clube do Remo com valores? Porque a gente está vendo aí, por exemplo, o Leonel Pico, contrato de 4 anos. Eu acredito que para contratar jogador, isso não vale. É uma dúvida que eu tenho referente a essa questão de prazos que o clube provavelmente tem. Mas para mim é uma boa contratação. Tem 27 anos ainda, jovem, pode se destacar na Série A, é um jogador de muita pegada no meio de campo. É um jogador para destruir jogadas, não para construir. E o Clube do Remo busca aí para justamente melhorar essa questão da marcação no meio de campo. O Remo, no último jogo, né, isso é importante a gente falar, o Remo tomou muitas bolas nas costas do Águia. Tá certo, é o primeiro jogo da temporada, não era o time que vai jogar a Série A, a gente sabe disso, mas mesmo assim foi preocupante, porque provavelmente vai ser o estilo de jogo que o Osório vai implementar, né, uma marcação de linha alta, só que provavelmente contra boa parte dos times da Série A, a gente vai ter que fechar a casinha, né, boa parte dos times da Série A. Vamos ter que jogar no contra-ataque, ser um time reativo. Acredito que o Osório tem inteligência o suficiente para montar esse time, até porque ele é um cara com bastante bagagem no cenário nacional, né? Treinou, por exemplo, o México, que não era uma grande seleção, uma seleção absurda, né? Foi muito bem na Copa do Mundo, porque ganhou da Alemanha e ganhou, se eu não me engano, da Coreia, se eu não estou enganado. O México se classificou, pegou até o Brasil na Copa de 2018, né? Acabou sendo eliminado ali pelo Brasil nas oitavas, mas foi uma seleção que, teoricamente, né, na teoria, surpreendeu porque acabou passando num grupo que tinha a Alemanha, por exemplo. Então o Osório ele sabe muito bem como montar times reativos e é essa a minha esperança referente às contratações, principalmente ao trabalho do Osório. Antes de a gente falar sobre o jogador que desembarca em Belém na sexta-feira também, né, fica aí com o recado do nosso patrocinador. Chegou o 2026.
A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, um mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Bom, meus amigos, o Fábio Matheus, jogador da base do esporte, que está contratado pelo Clube do Remo, desembarca em Belém na sexta-feira, né? É mais um jogador contratado para o meio de campo, mais um volante. E você deve estar me perguntando, N, vamos montar uma concessionária porque só está vindo volante? Meu amigo, o Fábio Matheus vai ser um jogador para a Série A. O Pico vai ser um jogador para a Série A. Então a gente começa a descartar, por exemplo, Pavanes, né? Começa a descartar o próprio Panagiotis, o próprio Jaderson, jogadores que vão ficar para o elenco do Parazão inicialmente, né? Porque a qualidade técnica deles hoje está condicionada a jogar um Parazão. E podem entregar um Parazão para a gente, sim, tá? Ganhar o Parazão, porque são jogadores que têm qualidade muito acima do nível do Campeonato Paraense. Agora, para jogar uma Série A precisa de mais, né? Precisa de mais. Isso não quer dizer que esses jogadores que eu citei aqui não possam figurar o time que vai jogar a Série A. Mas hoje, pela parte técnica, é importante que o Clube do Remo traga mais jogadores para a posição para a Série A. E o Fábio Matheus chegará para a Série A. Então, nós temos aí alguns volantes já para a Série A, né? Patrick de Paula, Patrick Picanha, o próprio Pico e agora o Fábio Matheus que vai desembarcar também. Tem o Zé Wellison, que inclusive deve estar chegando aí também, né? Uma contratação que está dada como certa no Clube do Remo, mas a gente vai acompanhar aí, a gente pode falar muito sobre o Fábio Matheus aqui, as características dele, mas é um jogador que eu acredito que vai chegar para disputar vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, agora eu quero falar sobre o lateral esquerdo. Mas antes disso, mais um recado dos nossos patrocinadores. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta, o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil. Sobre o lateral aí, né? Fábio Matheus. Né? Aliás, Fábio Matheus não. Fábio Matheus é o volante. É tanto Matheus que a gente acaba se confundindo aqui. Mas é o Matheus Bahia, tá? Lateral de 26 anos que estava no Bahia. O Remo está negociando com o Bahia a chegada do jogador por empréstimo. Inclusive, um lateral, para mim, de um bom nível, tá? Bom nível técnico, que vai vir, na minha opinião, humilde opinião, para ser titular, né? Porque, pelo que eu estou vendo, o Jorge vai ser ali uma opção no banco de reservas pela questão física. Agora, para ser titular no Campeonato Brasileiro, provavelmente o Matheus Bahia deverá ser o jogador contratado. E isso é interessante, é até interessante porque a gente vai buscando um lateral esquerdo no mercado que o próprio Tonhão tinha falado, o Marcos Braz também, que a gente está precisando, né? Eu acredito que para o Campeonato Brasileiro, os dois laterais direitos, tanto o João Lucas quanto o Marcelinho, eles vão atuar, né? Provavelmente vão se revezar ali. Eu usaria o Marcelinho na Série A. Na minha opinião, o Marcelinho tem mais nível para a Série A do que o João Lucas. Aí vão vir, né? Claro, aqueles torcedores. Mas o João Lucas estava na Série A. Banco no Grêmio. Não quer dizer que o cara veio da Série A, que o cara é melhor do que o que estava na Série B, pô. Marcelinho foi um dos melhores laterais direitos da Série B. Um dos melhores. Ele ali, com certeza, está ali entre os 3 melhores da Série B. Pelo segundo ano consecutivo. Lembrando que quando ele estava na Chapecoense, ele também foi um dos melhores laterais. Então, Marcelinho e o João Lucas será uma briga boa para essa lateral direita aí. Na esquerda, a gente tem um Sávio, né? Mas eu não confio muito no Sávio para jogar uma Série A. Para jogar um Campeonato Paraense, um nível mais abaixo, eu acho que ele sobra. Sávio sobra. No Campeonato Futebol Paraense, o Campeonato Paraense, ele sobra, tá? E aí a gente tem um time pro Parazão, né? Por exemplo, eu vou te falar aqui o time do Parazão, antes da gente falar sobre o Lucas Lima. Né? O goleiro Igor Vinícius é um péssimo goleiro? Não. Para mim é o goleiro do Parazão. Lateral direito, João Lucas. Dupla de zaga, né? Eu colocaria inicialmente Léo Andrade e o Thalisson. Essa seria a minha dupla de zaga do Parazão. E lateral esquerdo, o Sávio. Para mim a linha defensiva tá boa, não tá não? Ou você acha que tá ruim? Meio de campo, Pavani, né, o Jaderson e o Panagiotis. Acho que seria um bom meio de campo.
Pavani e Jadson, os 2 volantes, e o Panagiotis mais à frente deles. E no ataque ali, Aleph Manga de um lado, né? Centroavante, o Eduardo Melo. Eu começaria com o Eduardo Melo. Aleph Manga de um lado. E tentaria algum moleque da base. Por que não colocar o Tico da base do outro lado? Ah, mas o Tico é o N. Porra. Estamos falando de Parazão. Temos que mesclar com a base. Eu daria uma oportunidade pro Tico. Então seria um ataque interessante. E você tendo o João Pedro no banco. Você tendo o Carlinhos também como opção. Que acho que são 2 jogadores que vão disputar essa vaga com o Eduardo Melo aí para ser o centroavante do Remo. Mas no Campeonato Paraense, tá? Eu tô falando do Campeonato Paraense. Na Copa Norte, eu acho que o Remo tem que qualificar ainda mais esse elenco. Tem que buscar ainda mais, principalmente nas fases finais da Copa Norte, né? Eu não estou falando dessa primeira fase, onde vai ser fase de grupos, onde o Remo vai provavelmente passar também de fase, mas eu estou falando das fases finais da Copa Norte, que vai ser importante. Bom, gente, com a chegada do Vitor Bueno, o clube do Remo descartou a contratação do Lucas Lima. Lembra que eu tinha falado para vocês aqui que o clube do Remo tinha ali o interesse na contratação de um camisa 10, que poderia ser ou o Vitor Bueno ou o Lucas Lima? Pois é. Como contratou o Vitor Bueno, o clube descartou totalmente a contratação do Lucas Lima. Ele não vem mais. Fez tanta bunda doce, né, que acabou ficando de lado. O Vitor Bueno, quando o clube do Remo chegou com a proposta, ele não pensou 2 vezes. Não, vou para jogar no Remo? Vou. Não tenha dúvidas disso. Vou. Proposta boa. Uma estrutura mínima, né, porque o Remo tá pelo menos dando um conforto necessário. Não é uma estrutura de ponta. Eu não vou aqui ser babaca, ser hipócrita, dizer que o Remo tá oferecendo uma estrutura top para os caras, não. Porque o clube do Remo só oferece o Bainão para os caras treinar. Mas o Bainão tem tudo, tem NASP, tem agora um vestiário, né, muito bom, por sinal, excelente, vestiário padrão ali, Mangueirão, né? Se você olhar o vestiário hoje do Bainão, tá padrão do Mangueirão. Então, minimamente, esses caras vão ter condição de trabalho. Sem contar que em Belém é tudo perto, né? Não é longe igual no Rio de Janeiro, não é longe. Não vai pegar um trânsito absurdo, igual no Rio de Janeiro, por exemplo. Então a qualidade de vida desses caras vai melhorar um pouquinho. Não tenha dúvidas disso. Referente a condições de trabalho. E o Vitor Bueno vem para o clube do Remo também porque ele sabe que ele vai ser titular. Ele sabe disso. Ele sabe. Talvez se ele fosse para um Atlético Paranaense, ele teria que disputar a vaga. Se bem que o time do Atlético também não está lá, essas coisas também. Acho que lá no Atlético ele seria titular também. Mas no Remo, ele vem para ser titular, pô. Ele vem para ser o armador do time. Se bem que ele não tem essas características, né? Ele não tem essas características de armador. Mas deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.